Filipenses capítulo 2, do versículo 5. Abra sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Você que tem a Bíblia, a palavra de Deus, coloque a mão direita na Bíblia, na palavra. Você que não tem, coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Vamos pedir a direção. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale e revele a vontade dele aos nossos corações. Feche os olhos, ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco através da tua palavra, Senhor, por favor. Te peço de todo o meu coração, eu imploro ao Senhor, que tudo que venha a ser feito, tudo que venha a ser falado, Senhor, seja revelado e seja dito pelo Senhor. Pai, revela a tua vontade, Senhor. Revela o teu querer a cada um de nós. Porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ser filhos e filhos obedientes a ti, Senhor, para que vejamos a glória do Senhor. Para que vejamos o poder e a mão do Senhor operar e fazer milagres, sinais e maravilhas. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Fale conosco, Senhor. Fala aos nossos corações. Venha de encontro à necessidade da tua igreja. Nós entregamos tudo em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, fala assim, ó. O exemplo de Cristo na humilhação. Amém? Nessa palavra fala sobre a humildade do Senhor Jesus. A humildade do nosso Mestre. Não existe e não existiu um ser mais humilde que o Senhor Jesus. Amém? A palavra fala que quando Deus, livro de Gênesis, foi criar o homem, a sua imagem e semelhança, a palavra fala assim, ó. Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus fez o homem a imagem e semelhança dele. Deus formou o homem do pó da terra, do barro. Porque façamos. Porque a Bíblia fala façamos. Quem estava ao lado do Pai era o Filho. O Senhor Jesus estava lá. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo para ser oferecido a Deus, ao Pai, como perfeito sacrifício do Senhor. Como perfeito sacrifício. Deus, ele podia muito bem entregar a humanidade para a destruição, como entregou no tempo de Noé. A palavra fala que nos tempos de Noé são como os dias atuais. Os homens casavam, davam-se em casamento. Os homens não temiam, não respeitavam a palavra do Senhor. Amém? Mas Deus achou em Noé o que a palavra fala. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus envia em Noé o que? O temor e o tremor e a obediência para com o Deus de Israel. O Deus vivo, o Deus maravilhoso, o Deus verdadeiro. E Deus escolheu Noé. Deus escolheu ele para o quê? Para começar e refazer aliança. Deus, ele falou assim, olha, eu darei cabo do homem. Eu enviarei o dilúvio e acabarei com a raça humana. Mas com você, Noé, eu farei uma aliança com você e com a sua família. Uma aliança eterna, para que conserve em vida o homem na terra. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele viu em Noé o que? Temor. Noé temia Deus. Noé temia o Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. E por isso Deus escolheu Noé e toda a sua família para fazer uma aliança. Amém? No final dos tempos, o que? Deus viu que o ser humano estava caminhando para a destruição também. Deus enviou vários profetas, enviou vários reis que deveriam seguir a palavra do Senhor,
leis, mandamentos e estatutos. Ungiu e levantou vários profetas, vários sacerdotes, homens cheios do Espírito do Senhor. Para quê? Para ensinar o povo. Mas mesmo assim o quê? O povo de Israel, o povo de Deus, se rebelou contra o seu Senhor. O ser humano estava caminhando para a destruição eterna. O que Deus fez? Deus, ele falou assim, pensou assim, olha, só existe uma solução. Eu que tenho que tomar essa atitude. Eu que tenho que oferecer o meu sacrifício pela humanidade, pelo ser humano. E Deus pagou o preço. Qual foi o preço que ele pagou? Ele enviou o seu único filho, o filho que ele ama, que estava ao lado dele na glória. Amém? E o Senhor Jesus veio a este mundo. Esse mundo podre. Esse mundo de pecado. Esse mundo de falsidade. Esse mundo de avareza. Esse mundo que é de mentira e de engano. Ele veio, ele pisou aqui. Mas ele pisou aqui para o quê? Ele estava consciente, sabido disso. Que ele ia ser o perfeito sacrifício do Altíssimo. Ele seria. Uma coisa é você vir a este mundo. Amém? E saber que um dia você vai morrer. Todos iremos morrer. Todos. Quando Deus chamar, todos iremos. Amém? Mas uma coisa é você já vir a este mundo sabendo qual é a sua missão. Quando você será chamado pelo Senhor. E o Senhor Jesus sabia a missão dele. Qual que era a missão dele? A missão dele era ensinar o caminho do reino. A missão dele era curar os enfermos, libertar os endemoniados, mostrar a palavra, o caminho da salvação da vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa de Deus. Mas também ele sabia que iria ser rejeitado e desprezado pelo próprio povo de Israel e pela humanidade, por todos. E não foi? Como está escrito, que o povo, os judeus, o povo escolhido, o povo da promessa, teve a opção de escolher e soltar o Senhor Jesus. Estava diante do povo o Senhor Jesus e Barrabás. E foi feita a pergunta para o povo: quem que você quer que soltemos? Jesus? O Senhor Jesus? O rei de vocês? O rei dos reis? O filho do Altíssimo? Que veio aqui e se humilhou em forma de humano? Ou Barrabás? O assassino e motinador? Amotinador. Hã? Que o povo escolheu? Escolheu quem? Barrabás. Solta Barrabás. Solta ele. Solta o assassino. Solta o amotinador, o bagunceiro. E esse Jesus, o que vocês querem que eu faça com ele? E o povo falou o quê? Crucifica-o. Mata ele. O Senhor Jesus sabia da missão dele. Amém? Mas mesmo assim o quê? O Senhor Jesus não olhou para trás. Momentos antes de Judas trair ao mestre, ao Senhor Jesus, no Jardim das Oliveiras, ou Jardim dos Getsemane, que o Senhor Jesus, ele estava no monte orando sozinho e disse, por 3 vezes orou e fez essa oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade. Por 3 vezes. A palavra fala que Jesus ele suava lágrima de sangue. Porque ele sabia o que eu queria passar. O sofrimento ele ia passar. A humilhação, o desespero, a humilhação, o desprezo que ele ia passar por todos. Diante daqueles homens, não estava qualquer pessoa nascida de homem e mulher, não. Diante daqueles homens, diante dos discípulos, estava o Filho do Altíssimo. Aquele que se assenta no trono e reina, julga e vive pelos séculos dos séculos. Muitas pessoas pensam, olha, por que acontece, e às vezes perguntam, por que acontece
Quantas coisas, tantas coisas ruins no mundo. São tantas doenças. Amém? Tanto sofrimento, tanto ódio, tanta falta de amor para com o próximo. Mas a pergunta é: o que o homem, o ser humano tem feito para agradar e se voltar para o Senhor? Muitas vezes as pessoas se esquecem de Deus. Sabe o que falta? O que falta é Deus dentro do coração. O que falta é isso, dentro do coração. O amor de Deus, a obediência e aliança, obediência aos princípios bíblicos, a obediência à santa palavra do Senhor, a obediência às suas leis, mandamentos e estatutos de Deus, o que está escrito na palavra, na Bíblia. O que falta é isso. O que falta é compromisso do homem para com Deus. O que falta é o quê? É falta de Deus no coração. Um exemplo que eu vou dar para você. Nada contra aos cantores. Nada contra. Mas uma pergunta que eu faço para você: se for convidado pessoas para um culto gospel e for feito esse convite, haverá muitos cantores famosos, cantores gospel renovados, tal dia. Você acha que vai bastante ou poucas pessoas? Com certeza vai muitas pessoas. Por quê? Porque é um homem que vai atrás de emoções. Outra pergunta que eu vou fazer para você: se convidamos a pessoa para a reunião do arrependimento da aliança com Deus, qual reunião qual culto que você acha que vai mais pessoas? Dos cantor gospel ou do culto da reunião do arrependimento e da salvação? Infelizmente as pessoas dão mais atenção ao que o homem tem a oferecer do que Deus tem a oferecer. O que falta é Deus dentro do coração. E a pergunta que eu faço para você: o que é mais importante para Deus? O arrependimento e salvação. Nós temos que nos humilhar e temos exemplo a seguir, o exemplo do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala assim, ó, olha a Bíblia aí. Lucas capítulo 2, versículo 5 fala assim, ó. Filipenses capítulo 2, versículo 5 fala assim, ó. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha lá. O que a palavra fala? Temos o exemplo a ser seguido. O exemplo de quem? O exemplo do Senhor Jesus. Ele não quer? Não assumiu a forma de filho de Deus, mas assumiu a forma o quê? De servo de Deus. Ele não usurpou, ele não o quê? Tomou posse da herança, do poder do filho de Deus. Ele não o quê? Se gloriou a si mesmo. Não deu honras e glória a si mesmo. Mas ele fez o quê? Ele foi servo, ele foi obediente, ele foi humilde. Nós temos o quê? Um exemplo a ser seguido. O exemplo de humildade, de simplicidade a Deus, ao Senhor. Diga glória a Deus. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Olha que coisa maravilhosa. Eu me lembro das palavras do Senhor Jesus, quando os discípulos estavam discutindo quem era o maior, mas o maior entre eles, entre os discípulos. Amém? O Senhor Jesus disse: olha, aquele que quer ser maior entre vocês vai ser o servo de vocês. Amém? E pegou uma criança e colocou do lado dele e falou assim, mostrou: olha,
Se vocês não for com uma criança como essa, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Coisa maravilhosa. O que a Bíblia fala? Dá o exemplo disso, que nós temos que ter um coração como o coração de uma criança para com as coisas do Senhor de Deus. Através de um coração puro, um coração limpo, um coração sincero, um coração que voltado para as coisas de Deus, as coisas que agradam ao Senhor. Diga glória a Deus. Coisas do quê? Que agradam a Deus. Através de humildade, através de simplicidade. Deus é simples. Você acha que Deus ele é como a autoridade humana? Não. Se você for marcar e agendar, tentar agendar uma reunião com o presidente da República, com uma autoridade, com um governador, um prefeito, você acha que de pronto eles atenderão você? Não. O que eles vão falar? Olha, você vai ter que agendar, falar com o secretário, falar com outra pessoa. Mas muitas vezes eles não vão te atender. Por quê? Porque ele é uma autoridade humana. Tá bem? Mas quando nós dobramos nossos joelhos, nos voltamos para o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ele tem autoridade. O Senhor tem autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse tem autoridade. Amém? Quando nós dobramos nossos joelhos diante do Senhor, falamos assim: Senhor, por favor, implora ao Senhor. Tenha compaixão e misericórdia e me ajuda. Estende a tua mão e me ajuda, Senhor. Na mesma hora o Senhor ele ouve a sua oração. Ele atende o seu pedido. Por que isso? Porque Deus é humilde. Deus procura pessoas o quê? Que reconheçam que Ele tem autoridade, Ele é grande, Ele é Deus. Deus procura o quê? Pessoas cujo coração é totalmente dele. Amém? Pessoas voltadas para Ele através de humildade e de simplicidade. Pessoas que reconhecem que tudo que a pessoa possui na vida foi Deus que deu. Que a pessoa depende da misericórdia e da bênção de Deus. Deus procure pessoas assim. Pessoas que reconheçam que Ele é o verdadeiro Deus, que a pessoa depende dEle. Diga glória a Deus. Continua a falar assim. Ó. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A si mesmo ele se humilhou, se esvaziou, se humilhou, tornando-se semelhante a um homem. Mas pastor, o Senhor Jesus não era o Filho de Deus? Sim, Ele é o Filho de Deus. Quando Ele veio a este mundo, Ele sempre foi o Filho de Deus. Amém? Mas como nós acabamos de ler, a Bíblia fala que Ele se esvaziou da autoridade de Filho de Deus. E foi o que? Obediente, e foi um servo. Foi obediente como servo até a morte, e até a morte na cruz do Calvário. Como a Bíblia fala, no livro de Isaías 53, o Senhor Jesus foi levado como ovelha para o matadouro. Ele não abriu a boca, ele ficou quieto. Quando o Senhor Jesus estava diante dos soldados e de Judas Iscariote no jardim do Getsêmani, amém? Quando Judas beijou o rosto do Senhor Jesus, os soldados foram e pegaram ele e prenderam. A palavra fala que o apóstolo, o discípulo, Pedro, ele pegou a espada e cortou uma orelha de um soldado chamado Malco. E o Senhor Jesus falou assim: olha, guarda a espada. Quem puxar da espada, dela morrerá. Ele falou assim: olha, não, vocês acham que eu não poderia ao Pai rogar ao Pai, pedir ao Pai 12 legiões de anjos para me livrar? Mas ele falou o quê? Como se cumprirá as escrituras assim? Chegou de perto desse soldado com a orelha cortada, amém? Jorrando sangue.
tocou na orelha dele, fez o quê? Fez o quê? Deu uma nova orelha para ele, colou a orelha de novo. Ficou perfeito. Pergunto para você, quem poderia fazer algo pelo Senhor Jesus se não fosse da vontade de Deus? Alguém? Alguém? Ele falou. Eu poderia pedir ao Pai mandar anjos aqui, ó, me libertar, matar todos vocês à espada. Mas ele falou o quê? Eu estou aqui para cumprir, para que se cumpra as sagradas escrituras. O que fizeram? Pegaram Jesus, prenderam, levaram ele às autoridades, aos sacerdotes. Amém? Continuam a falar assim, ó. Versículo 9. Olha lá. Pelo que também Deus o exaltou. Deus fez o quê? Exaltou. Exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa. Por causa que o Senhor Jesus fez isso, ele se esvaziou de si mesmo. Ele foi humilde e obediente, como servo até a morte, e a morte da cruz do Calvário. Antigamente, morte de cruz era uma sentença de morte para quem cometeu um crime muito grave. Mas o Senhor Jesus, ele não cometeu nenhum pecado, ele é o único que pisou esse mundo, neste mundo aqui, ó, que nós vivemos, amém? E não cometeu nenhum pecado, ele é puro. O Senhor Jesus sempre foi puro, limpo, sincero, humilde. Amém, igreja? Mas mesmo assim o quê? Mesmo assim, ele não usou da autoridade. O que Deus fez? Ele foi obediente até a morte da cruz. O que Deus fala? Que o Senhor, que Deus o exaltou sobremaneira. E o nome dele está acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Você imaginou isso, não? Hoje o Senhor Jesus, ele tem todo o poder e autoridade nas mãos. Todo o poder. O que o Senhor Jesus falou no livro de João, capítulo 10? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai é só através de mim. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos chegar até Deus, queremos ver milagre, bênção, perdão, salvação, é só através do Senhor Jesus. Ele é o caminho. O que nós devemos fazer então? Nos humilhar. Nos humilhar diante do Senhor. Nos humilhar diante do Senhor. Aqueles que se humilham, os humilhados serão exaltados. Queremos que Deus nos exalte para a glória do Senhor. Mas diante do Senhor nós temos que ser o quê? Humildes. Você acha que alguém é melhor que alguém? Ninguém é melhor que ninguém. Todos somos iguais. Todos seguiremos os mesmos caminhos. A pergunta que eu faço para você, qual que é a diferença? A diferença de uma pessoa pobre, uma pessoa desvalida, de uma pessoa rica que mora em uma mansão ou num condomínio de luxo. Quando ambos morrerem, qual a diferença? Qual é a diferença? Todos iremos para o mesmo caminho. A diferença é o túmulo do pobre será mais simples. E o túmulo do rico terá muitos ornamentos, será mais bonito. Mas a diferença é o quê? Todos estão lá no buraco e terão o mesmo destino. Só Deus é grande. Mas a palavra fala: quem crê em Deus verá a glória dele. O nascido de Deus vence o mundo. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Não foi isso que o Senhor Jesus falou quando foi ressuscitar Lázaro? Quando estava conversando com a irmã dele? Lázaro estava dentro da cova, do túmulo. E havia uma pedra muito grande diante, tampando a cova, o túmulo. Amém? E o Senhor Jesus falou assim: olha, eu irei ressuscitá-lo. Que coisa maravilhosa. Você imaginou isso ou não?
Fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Lázaro estava fedendo, Lázaro estava podre já. O Senhor Jesus chegou diante do túmulo e falou assim, ó, eu irei ressuscitá-lo. Marta falou, Senhor, eu sei que o Senhor irá ressuscitar no último dia. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que coisa maravilhosa. Chegou diante do túmulo e falou assim, ó, tirai a pedra. E a mãe dele falou assim, ó, não, Senhor, não. Já faz 4 dias que faleceu, ele está cheirando mal. Não te disse, ele falou, se crês verás a glória de Deus, tira a pedra. Tiraram a pedra. Jesus fez essa oração, Senhor, graças te dou, porque sei que Senhor sempre me ouves. Mas eu peço isso para que essas pessoas creiam que o Senhor me enviou. E segundo a sua vontade eu faço isso. E gritou, Lázaro, vem para fora. O que aconteceu? Lázaro saiu para fora. Todo amarrado. Todo amordaçado. E Jesus falou, olha, desamarra ele. E Lázaro saiu andando perfeitamente. Que coisa maravilhosa. Quem tem poder para fazer isso? Fala para mim. Quem tem poder para ressuscitar uma pessoa que faz 4 dias que faleceu, que morreu? Fala aí. Só Jesus. Só através do nome de Jesus ele tem poder e autoridade. Nós temos um exemplo a ser seguido. Se nós somos humildes, reconhecemos que tudo que nós temos é de Deus. A nossa proteção da nossa família, só Deus pode guardar. Se nós reconhecemos que nós dependemos da misericórdia e da graça de Deus, o que Deus vai fazer? Deus irá nos exaltar. Irá glorificar o nome dele através da nossa vida. E todos verão Deus na nossa vida através de milagre, através de bênção, através de salvação e de livramento. Diga glórias a Deus. Temos um exemplo a ser seguido. Nos humilharmos através de humildade e simplicidade para a coisa de Deus. O que o Senhor Jesus falou? Sejais simples como as pombas. A pomba é simples ou não? Se você der comida para a pomba, ela come no seu pé. Mas o Senhor Jesus ele falou simples para com as coisas do Senhor, as coisas do reino de Deus. Simples e humildes para com as coisas do reino de Deus, com as coisas de Deus. Amém? Mas ele disse o quê? Seja prudentes com as serpentes. Você consegue brincar com uma serpente ou não? Vai tentar brincar com uma cobra, uma cascavel, para você ver. Porque prudentes como uma serpente, temos que abrir os nossos olhos e ficar o quê? Vigilante. Porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, tentando o quê? Destruir, desanimar, nos escravizar. Quando você abre a boca e fala assim, estou tão desanimado, quem está escutando, não é só Deus. O diabo também está escutando você falar. Ele olha assim, olha, eu estou vencendo essa pessoa. Quando você abrir a boca, mesmo que você estiver passando com muito problema, dificuldades grandes, abra a boca, profetiza e fala assim, ó, eu estou passando por esse problema, mas eu tenho certeza que junto com Deus eu vou vencer. Olha, quem ouve o que você falando, Deus ouve e alegra o coração dele, porque você está mostrando que você tem fé, que você crê, que você é humilde para com as coisas dele, que você crê na palavra, você crê na pregação. Diga glória a Deus. Temos um exemplo. Amém? Você entendeu a mensagem de hoje? Sejamos humildes. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra aqui, ó, sejamos humildes. Amém? Humildes e vamos obedecer à palavra. E guarda essa palavra dentro do nosso coração. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você depende de Deus. Reconheça, se Deus não guardar, proteger a sua vida, a sua família, ninguém vai guardar. Reconheça que você necessita do perdão da graça de Deus. Se você fizer isso, olha, isso alegra o coração de Deus e você verá. Você vai ver Deus abençoar a sua vida sobremaneira, grandemente,
para a honra e glória do nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Você entendeu a mensagem, a palavra? Que coisa maravilhosa. Eu quero fazer uma oração por você agora. Eu quero pedir para que o Espírito Santo abençoe a sua vida. Para que essa palavra que entrou dentro do seu coração, ela venha produzir muito fruto, para que você cresça e Deus abençoe mais dentro da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos no coração agora, feche os seus olhos. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Eu quero orar por você agora, ó Espírito Santo. Eu oro em favor dessa pessoa agora, Pai, humildemente de todo o meu coração. Reconheça a minha insignificância, que eu sou mais insignificante, mais pequeno de todas essas pessoas. Eu sou mais pecador. Mas pelo poderoso nome do Senhor Jesus, eu peço humildemente a Ti, ó Deus Altíssimo, Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres. Abençoa todas essas pessoas, Senhor. Que essas pessoas sejam abençoadas. Que cada palavra que o Senhor falou aos nossos corações, Senhor, essa semente venha crescer e venha dar muito fruto. Para que vejamos a mão de Deus, a mão do Senhor abençoar e abençoar a vida de todos. Para que vejamos o poder do Senhor se manifestando na vida de todos, Pai. Eu entrego a vida de todas essas pessoas nas suas mãos e determino todas elas abençoadas. Dai-nos um coração humilde, Senhor. Dai-nos humildade e simplicidade do Senhor. Nos dá um coração igual ao Teu, Senhor. Nos dá um novo coração, Senhor Jesus. Um coração igual ao Teu, Mestre. Nos dá um novo coração. Que todos recebam um novo coração. Eu determino todos abençoá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Respire fundo agora. Eu tenho certeza que Deus te deu um novo coração. Um coração humilde. Um coração sincero. Um coração voltado para as coisas do Senhor. Eu tenho certeza que a partir de agora Deus irá exaltar e abençoar a sua vida sobremaneira para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.